Olá, meus alunos aí, candidatos, futuros servidores do Ministério Público da União. Eu me chamo Igor de Matos Monteiro, sou professor de Administração Pública do Méritos e verei junto com vocês o item 3 do nosso edital. Mas do que trata este item 3? Podemos dizer que é o item que fala propriamente da administração pública. O CESP exigiu essa disciplina nova no edital, que não era comum nos concursos anteriores, e apenas se trata de administração pública propriamente dita no item 3, quando a gente vê a organização da administração pública, a gente estuda a descentralização administrativa, o que é a desconcentração, como também a concentração. A gente analisa principalmente o processo de reforma da administração pública, que ocorreu a partir de 1995, com a edição do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, a reforma que se propôs a implementar os princípios da administração gerencial no nosso país, conduzida pelo FHC e pelo ministro Bresser Pereira. Então, queria dar para vocês o seguinte recado para a gente iniciar o nosso encontro. Fazendo a análise das últimas 5 provas em que o CESP exigiu esse mesmo edital, a gente pode perceber que, relativamente a este item, as provas exigiram do aluno uma compreensão sobre o contrato de gestão e sobre as agências executivas. Mais propriamente, este foi o foco que as nossas provas do AGU Administrativo 2010, Caixa Econômica Federal de 2006, Supremo Tribunal Federal de 2008, só para citar como exemplo de provas, quem quiser depois procurar essas provas no banco de dados do CESP, fica aí a dica. Mas essas provas, eu dizia, exploraram neste item 3 basicamente esses assuntos que eu acabei de mencionar para vocês. Tá? Repetindo, o aluno tem que saber tudo sobre as agências executivas, principalmente, um pouco das reguladoras, e o que significa o famosíssimo contrato de gestão, uma das principais medidas da reforma gerencial conduzida a partir de 95, pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, conduzido aí pela equipe do ministro Bresser Pereira. Então, o meu compromisso com vocês vai ser o de esclarecer o desenvolvimento da máquina administrativa brasileira, sobretudo a partir da década de 30, quando assumiu o poder o presidente Getúlio Vargas. O examinador quer exatamente isso, explorar se o aluno tem a capacidade de formular um raciocínio que permita compreender como que se deu o processo de construção da máquina administrativa, o porquê que a administração burocrática construiu uma máquina centralizada, hierarquizada e verticalizada, e o porquê a tendência hoje é fazer, me acompanhe, exatamente este movimento aqui, tornar a máquina mais horizontal, mais achatada, mais alongada. Tá? Então, nós tivemos os teóricos da escola neoclássica que construíram um conceito do processo administrativo. O processo administrativo é composto por 4 funções administrativas. Nós temos a função planejamento, a função organização, a função direção e a função controle. E o que significa organizar? Significa estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles e as suas atribuições. Eu queria que vocês tivessem em mente que existe uma diferença entre organizações formais e organizações informais. Vamos lá investir um pouquinho neste assunto. As organizações formais podem ser caracterizadas como um conjunto de elementos que professam os mesmos costumes, os mesmos ideais, e se submetem à incidência de uma regra comum. Já uma organização informal é constituída pelo conjunto de interferências, de relações interpessoais, que podem ser criadas tanto dentro da organização, como seguirem uma influência do ambiente externo. Tá? Então, imagine um iceberg, a ponta que você consegue enxergar, que se encontra acima do nível do mar, é o conjunto das regras que constrói uma organização formal. Os padrões, o método de trabalho, a competência, a sua divisão, a sua posição hierárquica, divisão do trabalho. E a parte de baixo representa as organizações informais, aquilo que você, num primeiro momento, não consegue enxergar, mas que fazem, sim,
parte da organização como um todo. Então, a função administrativa de organizar conduz necessariamente à criação da estrutura organizacional. E ela pode ser definida de que maneira? Como um conjunto de tarefas formais atribuídas às unidades organizacionais, divisão de departamento, às próprias pessoas, o seu posicionamento frente à organização considerada como um todo. Também pode ser caracterizada de que maneira? Como as relações de subordinação, incluindo linhas de autorização, responsabilidade pelas decisões, número de níveis hierárquicos e a amplitude do controle administrativo. Vejam bem, amplitude significa o quê? Um ponto ótimo, um ponto de saturação sobre o qual determinada pessoa pode exercer um controle. Amplitude, então, imagine como um triângulo. O vértice é representado pelo chefe, por exemplo. E a base é o alcance em que o chefe pode exercer a sua influência. E aí, a estrutura organizacional também pode representar o fluxo das comunicações, com o objetivo de assegurar a coordenação eficaz da comunicação entre os órgãos e as pessoas ao longo da cadeia organizacional. E esse conjunto de tarefas formais, somado às relações de subordinação e o sistema de coordenação, servem para assegurar o controle vertical dentro de